Vou adivinhar algo agora mesmo. Vocês estão sentados em frente ao computador enquanto assistem a essa história. Alguns de vocês estão com celulares na mão. Querem saber como eu me tornei vidente? Então fiquem confortáveis e escutem com atenção. Meu nome é Mari, cresci no subúrbio com a minha mãe, meu pai e minha irmã. Elizabeth era apenas 2 anos mais nova que eu, mas parecia que éramos de planetas totalmente diferentes. Éramos muito parecidas fisicamente e as pessoas frequentemente nos confundiam, mas as semelhanças paravam por aí. Elizabeth subia no telhado da nossa garagem, discutia com os professores, andava de bicicleta loucamente e desaparecia por horas. Enquanto isso, eu tinha que praticar com pedir permissão à professora para ir ao banheiro, e mesmo assim, no final, eu ainda falava muito baixo. Na escola, eu era a garota mais tímida que ninguém notava, até chegar a hora de fazer trabalhinho. Eu era tímida demais para me aproximar do garoto de quem eu gostava. Eu morria de medo de falar em sala de aula. Tinha até medo de ser a primeira a escrever no grupo da escola, porque achava que todos pensariam que eu era. Eu não tinha amigos próximos e só trocava algumas palavras ocasionalmente com outros alunos quietos como eu. Um dia, minha mãe percebeu que eu estava com dificuldade. Ela era psicóloga e sempre falava como se soubesse o que se passava na minha cabeça. Mari, imagine que você tem um superpoder. Leve ele a sério e isso vai te ajudar a se sentir forte. Eu apenas dei de ombros e imaginei declarar na escola que eu podia ficar invisível. Eu teria virado motivo de chacota. No final, decidi ignorar o conselho da mamãe. Eu nem percebi que a Elizabeth estava no corredor e ouviu tudo. No dia seguinte, Elizabeth estava radiante quando chegou da escola. No jantar, ela disse que tinha contado aos colegas que conseguia prever o futuro. Ao contrário de mim, minha irmã ouviu o conselho da nossa mãe. Claro que ninguém na escola acreditou nela, mas a Elizabeth ficou brava e disse que provaria para todos. Ela comprou alguns amuletos estranhos, encomendou cartas de tarô baratas e leu artigos online sobre magia, mediunidade e cartomantes. Depois, ela começou a se vestir como se fosse participar de um programa de TV sobre videntes. Era como se ela não percebesse as risadas dos outros alunos quando chegava à escola. Vou prever o seu futuro. Mas nenhuma das previsões dela jamais se concretizou. Tentei conversar com a nossa mãe e explicar que a Elizabeth havia entendido errado o que ela disse, mas ela estava muito preocupada com os próprios problemas. Nossos pais viviam brigando. Eu ouvia uma discussão e as portas batendo todos os dias. Mamãe frequentemente saía de casa para se acalmar. Eu ouvia as brigas e ficava quieta no meu quarto, fingindo que não estava lá. Enquanto isso, na escola, as travessuras da Elizabeth atingiram um novo patamar. Agora, ela estava fazendo algum tipo de ritual mágico bem na hora do recreio. A escola inteira estava rindo dela. Isso me afetou também. Sua irmã é maluca. Sua família inteira deve ser estranha. Puxei a manga da Elizabeth e mandei ela parar. Pare com isso. Mas ela não me ouviu. Eu estava exausta. Tudo o que me esperava em casa era nossos pais brigando. E na escola, eu era ridicularizada. Não havia um único lugar em que eu pudesse ficar em paz. Mas um dia, minha mãe veio ao meu quarto. Mari, seu pai e eu entramos com pedido de divórcio. Você e a Elizabeth precisam arrumar suas coisas. Vamos nos mudar. Eu senti medo misturado com alívio. Estou vendo. Se vocês se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo, em breve receberão boas notícias. Algumas semanas depois, já estávamos nos instalando em nossa nova casa, em uma nova cidade. Mamãe alugou um apartamento e nos matriculou em uma nova escola. Na primeira noite depois da mudança, vi a Elizabeth arrumando seus amuletos e roupas estranhas. Eu imediatamente percebi que ela começaria tudo de novo e literalmente implorei para que ela não contasse aos nossos novos colegas sobre suas habilidades. Eu não vou me esconder. Pelo menos não conte a ninguém que somos irmãs. Tudo bem. Na manhã seguinte, fomos para escolas separadas e passamos o dia inteiro agindo como estranhas. Comecei a conversar cautelosamente com meus novos colegas e, para minha surpresa, tudo correu bem. Ninguém zombou de mim. Eu e meus novos colegas nos demos bem. Um dia, até me peguei olhando para um garoto bonito chamado Peter. As coisas pareciam estar melhorando, exceto pelo fato de que minha mãe passava a maior parte do tempo sentada em casa, olhando para o nada. Mãe, já pensou em procurar um emprego? Minha mãe assentiu, mas eu não tinha certeza se ela tinha me ouvido de verdade. Alguns dias depois, ouvi fofoca sobre uma garota estranha da escola primária que se considerava vidente. Um dia, ouvi Peter e seus amigos falando sobre a minha irmã. Eles disseram que pregariam uma peça nela e colocariam uma cobra de brinquedo em seu armário. Quando ela tiver um treco, diremos que uma vidente de verdade teria previsto isso. Naquela noite, contei a Elizabeth o que a esperava na escola no dia seguinte. Ela me olhou enigmaticamente. Eu estava esperando por isso. Pare de bancar a vidente e haja como uma pessoa normal. Mas a Elizabeth apenas sorriu e não me ouviu. No dia seguinte, na escola, um pequeno grupo se reuniu em volta dos armários. Eu nem precisei me aproximar para saber que a Elizabeth estava no meio daquele caos. Estou vendo. Há algo perigoso lá dentro. Todos ficaram em silêncio. Alguns resmungaram. Outros riram. Elizabeth abriu lentamente o armário e uma cobra de brinquedo caiu no chão. As pessoas pareciam não saber se riam ou se saíam correndo. Isso é uma coincidência.
Ela deve ter colocado a cobra lá sozinha. Mas, no fim, havia uma coisa em que todos concordavam. Elizabeth era a garota mais estranha da escola. E agora, todos tentavam evitá-la, como se sua estranheza fosse contagiosa. Senti como se meu estômago estivesse se contraindo por dentro, porque sabia que ainda não era o fim. No recreio, Peter e seus amigos me encurralaram, e pude ver pela cara deles que não seria uma conversa amigável. Acho que você nos ouviu conversando ontem. Você contou para aquela maluca sobre a cobra no armário dela. Eu murmurei algo, incapaz de formar uma frase coerente. Espera, porque você tem o mesmo sobrenome que ela. Não pode ser, vocês são irmãs. Naquele momento, eu estava com tanto medo que simplesmente me virei e saí correndo. Eu podia ouvi-los rindo e gritando atrás de mim. Peter e seus amigos me perseguiram pelo corredor, mas eu não esbarrei em ninguém. Olhei para cima e vi minha mãe com uma pasta nas mãos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Consegui um emprego como psicóloga escolar. No dia seguinte, senti como se estivesse voltando para minha antiga escola. Todos já sabiam que Elizabeth e eu éramos irmãs. Eles me olhavam de canto, cochichavam pelas minhas costas, e eu só queria poder desaparecer. No recreio, Peter e seus amigos me viram e fizeram piadas idiotas sobre minha irmã de novo. Em certo momento, eu não aguentei mais. Eu não tinha um plano e simplesmente fugi. Corri para o primeiro escritório que vi e me escondi em um armário só para ficar no escuro e respirar um pouco. E então, pela fresta da porta, vi minha mãe entrar com um dos alunos. Foi só então que percebi que tinha me escondido sem querer no consultório da psicóloga da escola. Fiquei lá sentada, quase sem ar, e ouvi o Stanley contar para minha mãe sobre seus problemas. Eu escondo revistas adultas debaixo do meu colchão e tenho medo que minha mãe as encontre. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Então, Mônica entrou assim que ele saiu e começou a contar seus segredos. Eu tenho uma espinha lá embaixo. Ela não some e dói quando eu sento. Se alguém descobrir sobre isso, eu não vou sobreviver à vergonha. Enquanto eu estava sentada ali, ouvindo tudo, algo em mim fez um clique. No dia seguinte, me vesti como a Elizabeth, coloquei todo tipo de acessórios e fui para a escola. Todos ficaram me olhando. Já que todos sabem, eu admito, eu também sou vidente, de verdade. Eles caíram na gargalhada, mas eu fiz uma cara misteriosa e me aproximei do Stanley. Estou vendo. Vejo um segredo debaixo do seu colchão. Ele empalideceu e mandou eu calar a boca, mas eu só estava começando. Mônica, vejo que você tem uma espinha. Dói para sentar, né? Horrorizada, ela me pediu para parar. Depois disso, todos pararam de rir abruptamente. Eles se afastaram de mim e cochichavam quando eu passava, em vez de me ridicularizarem. Agora eles me temiam. Eles não me incomodavam mais, nem a mim nem a Elizabeth, porque achavam que éramos as garotas mais estranhas da escola e tinham medo de que pudéssemos ler suas mentes. Eu vivia entrando escondida no escritório da minha mãe, ouvindo as confissões dos alunos e usando-as para o meu personagem. E em casa, Elizabeth ficava me perguntando qual era o meu segredo, mas eu sempre desconversava. Ela até reclamou com a nossa mãe, mas a mamãe estava deprimida e mal reagia ao que falávamos para ela. Com o tempo, perdi todo o medo e comecei a usar os segredos dos outros para o meu próprio benefício. Fiz meus amigos fazerem meu dever de casa em troca do meu silêncio. E então um dia, vi que minha mãe estava na escola. Entrei sorrateiramente em seu consultório e me escondi no armário. Mas então percebi que já havia alguém lá dentro. Liguei a lanterna do meu celular e vi a Elizabeth. Eu estava te seguindo, maninha. Agora eu sei como você faz isso. Tentei expulsá-la, mas era tarde demais. Nossa mãe entrou no escritório, seguida pelo Peter. Eu não conseguia acreditar que ele precisava de ajuda. Peter disse que estava deprimido e que não se sentia bem há muito tempo, mas minha mãe mal parecia estar ouvindo. Tome vitaminas e durma um pouco. Vai passar. Enquanto estava sentada no armário, percebi que aquilo não o ajudaria em nada. Ele não tinha vindo para receber conselhos desdenhosos, mas porque realmente não sabia como continuar vivendo. Peter saiu do escritório e fechou a porta silenciosamente. Mamãe também pegou alguns papéis e saiu. Finalmente, Elizabeth e eu saímos do armário. Elizabeth parecia satisfeita, talvez até demais. Agora eu sei o segredo dele. Vou fazer profecias de verdade e ninguém vai rir de mim. Nem pense em zombar do Peter. Ele já está se sentindo mal. Isso não é brincadeira. É mesmo? Se você pode, eu também posso. Tentei explicar que não tinha feito por brincadeira, mas ela apenas bufou e saiu. No dia seguinte, meus piores medos se concretizaram. Elizabeth se aproximou calmamente do Peter no corredor e fez sua expressão misteriosa característica enquanto tocava seus amuletos. Vejo nuvens negras se formando sobre você. Peter nem riu. Ele fechou a cara, se virou e saiu. Foi naquele momento que finalmente me dei conta de que podíamos realmente arruinar a vida das pessoas enquanto brincávamos de médiums. Agarrei o braço da Elizabeth e a puxei para longe. Pare com isso. Não tem mais graça. Isso não é legal. Eu não vou parar. Se você ficar no meu caminho, vou contar para a mamãe que você está se escondendo no armário dela.
Naquele momento, percebi que me tinha encurralado e, pela primeira vez em muito tempo, não me senti onipotente, mas sim estúpida. Passei o dia todo pensando no Peter, repassando suas palavras na minha cabeça, e à noite decidi falar com a minha mãe. Mãe, tem um garoto na escola, Peter. Ele anda meio deprimido ultimamente. Por que você não fala com ele? Isso é coisa de adolescente. Ele consegue se virar sozinho. Eu já tenho problemas suficientes. Percebi que ela não ia me ajudar em nada. Naquele momento, algo mudou dentro de mim e decidi que, se os adultos não conseguiam resolver, eu mesma resolveria. No dia seguinte, fui até o Peter e o convidei para ir ao cinema assistir a um filme de comédia. Fiquei surpresa por ter conseguido dizer alguma coisa, mas o Peter me olhou com desdém. Você viu nosso encontro em uma visão? Pois não vai acontecer. Aquilo doeu, mas não desisti. Depois da aula, encontrei o Peter e lhe dei um presente, só para fazê-lo sorrir, mas ele riu de mim de novo e foi embora. Passei a noite em claro, tentando pensar em uma maneira de tirá-lo daquele estado. De manhã, decidi fazer uma loucura. Decidi que simplesmente me aproximaria dele e o beijaria. Talvez emoções fortes o tirassem daquele estado, pelo menos por um instante. Fui para a escola, mentalmente preparada para o pior, mas logo percebi que o Peter havia sumido. Cadê o Peter? Nós também não sabemos. Ele não está atendendo o celular. Meu coração afundou. Descobri o endereço dele e corri para lá sem hesitar. Bati na porta da casa dele, mas ninguém atendeu. Então dei a volta na casa e vi uma janela entreaberta. Entrei e corri pelos cômodos até encontrar um bilhete. Eu o li e minhas mãos começaram a tremer. Mãe, pai, vocês não se importam comigo. Vocês não me veem. Adeus, Peter. Saí correndo da casa dele, morrendo de medo. Liguei para alguns colegas e descobri que o Peter e seus amigos costumavam passar o tempo no terraço de um shopping da cidade. Corri para lá, temendo o pior. No caminho, liguei para minha mãe e contei tudo. Então, liguei para a emergência e disse que poderia haver um garoto no terraço do shopping precisando de ajuda. Quando cheguei ao terraço, imediatamente vi o Peter. Prendi a respiração. Tentei falar com ele, mas ele não me ouviu. Então, simplesmente me sentei ao lado dele e comecei a contar toda a minha história. Sobre o divórcio dos meus pais, minha covardia, o armário no escritório da psicóloga. Contei a ele sobre fingir ser vidente e perceber que só estava piorando as coisas. Peter ouviu tudo atentamente e então sorriu. Seus problemas são piores que os meus. Mas por que você decidiu me ajudar? Em vez de responder, eu sorri e o beijei, sem pensar em nada. Os socorristas já estavam subindo as escadas. Então, a mãe do Peter, seus amigos e colegas também chegaram. Peter observou tudo e disse: Que comédia! Que tal irmos assistir a um filme de verdade? Eu concordei, quase rindo de alívio. Peter e eu estamos namorando desde então. A depressão dele diminuiu gradualmente, assim como a minha timidez. Minha mãe foi demitida da escola porque não estava desempenhando suas funções direito e voltou a ficar deprimida. Acho que sou uma péssima psicóloga. Perdi meu marido e não consegui ajudar o Peter. Mãe, talvez você devesse fazer outra coisa? Bem, eu sempre gostei de cozinhar. Alguns dias depois, ela conseguiu um emprego em um restaurante e seu humor melhorou. Só a Elizabeth não mudou. Ela ainda finge ser vidente e faz previsões que não se concretizam. E sabe o que eu percebi? Às vezes, fingimos ser especiais para finalmente sermos notados, mas aí percebemos que a verdadeira força está em sermos honestos e não nos escondermos atrás de máscaras ou amuletos.